Oremos ao Senhor. Glorioso Deus, nós queremos te agradecer, Jesus, porque estamos na sua casa de oração, adoramos o seu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, nesse momento, Jesus eterno, Senhor, queremos ouvir a tua palavra. Toma a tua filha em tuas mãos, usa mais uma vez de uma forma gloriosa e soberana. Fale, Senhor Jesus, através dos seus lábios, e que nós possamos guardar a tua palavra, para que nós não venhamos pecar contra ti. Fica conosco, nós te agradecemos no poderoso nome do Senhor. Amém. Glória, oração mais linda do pastor Marlindo, desculpa, tá Cláudia, mas pastor Marlindo. A graça e a paz, queridos, boa noite. Estamos felizes, né? Que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Deus é maravilhoso. Eu queria começar essa noite perguntando uma coisa a vocês. Quem aqui gosta de colher um fruto bem gostosinho da árvore, gente? Agora está chegando a época de manga, não é isso? Dezembro? Gente, a casa da minha mãe era maravilhosa. A manga era baixinha, a gente pegava ali, dali mesmo, deliciava com a manga. Colher é muito bom, né? Mas para que haja uma colheita tem que haver uma plantação, uma semeadura, tem que ter a semente, tem que cuidar da semente, tem que, uma coisa que o crente ama, esperar o tempo da semente nascer e produzir. O crente ama esperar, né? O tempo do Senhor, que o crente mais gosta. Então a gente tem que ter a semente, a gente tem que cuidar da semente, a gente tem que esperar o tempo da semente nascer, frutificar, para depois ter esse prazer de colher. Não é assim? A semeadura e colheita também é relacionada à nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual não é diferente. E a Bíblia tem vários versículos que falam sobre isso. Mas nós vamos nos limitar ao Salmo 126. Apenas os dois últimos versículos, 5 e 6. Salmo 126, versículo 5 e versículo 6. Na versão Almeida fala assim: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Em algumas versões fala aquele que sai, os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. E no final fala, trazendo seus feixes, né? Feixes, molhos, são muitas coisas. Esse salmo ele foi escrito pelo rei Davi, no período em que o povo saiu da Babilônia, ele foi escravo na Babilônia, né? O rei Nabucodonosor, que nome bonito, né? Para botar no filho, no neto. Vem cá, seu Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor levou o povo de Israel para a Babilônia e eles ficaram cativos 70 anos. Como uma disciplina do Senhor. O Senhor permitiu, pela desobediência, pela idolatria que o povo estava tendo. E ali eles ficaram cativos na Babilônia durante 70 anos. Passou 70 anos, chegou um imperador persa chamado Ciro, e que ele achou que foi pela política dele. A Bíblia diz que ele falou que tinha muitos estrangeiros na Babilônia. E pela política dele, ele ia mandar os estrangeiros tudo de volta para a sua terra natal, da sua cultura, do seu povo, porque tinha muitos estrangeiros ali. O imperador Ciro achou que foi pela política dele, mas com certeza a mão poderosa do Senhor permitiu o cativeiro babilônico de 70 anos, e a mesma mão poderosa do Senhor chegou o tempo de retirar do cativeiro e libertar o povo. Esse capítulo 126, no versículo 1, ele fala que o povo estava como quem sonha, porque aquilo para eles saírem do cativeiro, quando o Senhor trouxe a restauração ao Sião, era como se estivessem sonhando, porque para eles sair daquele cativeiro era impossível, não tinha como sair dali. E quantas vezes nós temos algo na nossa vida que ficamos só nos sonhos, porque os nossos
sonha, a gente às vezes até declara: ah, mas isso é impossível. Quantas vezes a gente já não passou por isso? Não, isso é impossível. Aí eu fico só sonhando de um dia eu ter uma casa própria, mas com o que eu ganho é impossível. Eu fico só sonhando um dia conhecer um outro país, mas é impossível, eu não tenho nem passaporte. Eu fico sonhando com um casamento maravilhoso, mas é impossível, porque casamento é difícil, eu não vou dar sorte. Às vezes a gente coloca impedimentos e impossibilidades para o próprio Deus. Ali era o povo de Deus, era o povo de Israel, que mesmo em desobediência era o povo de Deus e conhecia o Deus. Mas eles estavam num momento tão difícil, de tanta opressão, que eles esqueceram que Deus pode todas as coisas. E que a impossibilidade é a especialidade de Deus. A especialidade de Deus. Eu vou usar minha boca, eu vou profetizar que esses jovens encontrarão o Senhor em nome de Jesus. Amém. E que não seja no leito de morte, mas que seja antes disso, em nome de Jesus. Amém. Então, muitas vezes a gente às vezes acha que é impossível, a gente limita o poder de Deus. Às vezes a tristeza e a dor é tão grande que a gente esquece realmente que Deus pode todas as coisas. Que a gente esquece que Deus tem o início para tudo, o meio, mas tem o fim para tudo. Tem um dia de acabar. Tem um dia de acabar a sua dor, tem um dia de acabar o seu deserto, ou entre aspas, do seu cativeiro. Tem um dia, como houve o dia deles serem libertos, e eles estavam sonhando, parecia que não era realidade, conosco também tem um fim. O que você está passando hoje, Deus já estipulou no mundo espiritual o dia do fim. Tem fim. Não vai acabar assim. O Senhor vai dar um fim. E a gente às vezes fala muito de semente, como eu falei, no mundo espiritual. Semente muitas vezes, você pode falar: pastor, o que é semente? Eu tenho que pegar lá um vasinho, botar uma terrinha e botar lá a sementinha? Não. Semente para a nossa vida espiritual no cristão, muitas vezes é a nossa palavra. Na verdade, na maioria das vezes, a gente tem que vigiar muito, porque palavras, elas são sementes. E um dia essa semente vai frutificar. Como eu já falei aqui uma vez, o mundo espiritual é muito mais real do que a gente imagina. E tudo que a gente fala, tanto o céu como o inferno, ele está no ouvido atento para ouvir. Então nós temos que nos policiar muito com as coisas que nós falamos, com as coisas que nós declaramos para nós mesmos. Há um exemplo agora que eu nem lembrei agora, mas nem estava, como as pessoas falam, no script. Eu profetizei isso para a vida desses jovens. Mas a natureza humana ia falar o quê, gente? A carne ia falar o quê? Pelo amor de Deus, é que esses caras estão aí, não vai... Gente, sempre foi assim, não tem jeito mais para eles não. Eles vivem essa vida aí e eles não querem nada com Jesus. A tendência humana é falar assim. Né? Mas toda vez que a gente fala para alguma situação ou para alguma pessoa, esse aí não tem mais jeito, a gente entristece e limita o poder de Deus. Porque para Deus não tem possível. Esse menino, esse jovem que passou aí, eu vi, vocês não, ele estava numa roda só, colocar a moto em pé, andando numa roda só. Ele pode ser um grande pastor daqui a alguns anos. Só Deus encontrar com ele. E ele desejar ter esse encontro com Jesus. O desejo de Jesus já existe, né? É só ele ter esse desejo. Então, nós temos que usar muitas vezes as sementes no mundo espiritual, são nossas atitudes. São os nossos, muitas vezes, até pensamentos. Porque os nossos pensamentos, o inimigo não tem poder de entrar na nossa mente e ler. O inimigo, ele tem poder de fora para dentro da nossa mente. Ele pode lançar alguma coisa para a nossa mente e entrar. Mas o que está aqui dentro, ele não tem poder, só o Senhor Jesus. Então, muitas vezes, são pensamentos, são atitudes, normalmente são palavras que são lançadas, são sementes no mundo espiritual. Tanto para a semente boa, como para a semente ruim. E a palavra de Deus diz em Gálatas 6:7 que de Deus não se zomba, porque tudo que você semear, isso você colherá. Ali, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ele colherá. Não adianta eu querer ter uma paz na minha casa e no meu casamento se eu não ando semeando isso. Eu quero que meu marido ou minha esposa me dê todo o carinho e atenção do mundo, mas eu semeio o quê? Quando ele chega, eu se vira aí, a comida está na geladeira, vou ver minha novela, tem micro-ondas, não sei para quê, então se vira para tua comida que eu vou ouvir minha novela. Aí tu quer que depois o marido assim, te amo, lindinha, gostosinha da minha vida. Você está semeando o quê?
seus filhos obedeçam você, mas você está obedecendo seus pais, sua liderança, seu patrão. Nós somos verdadeiramente, queridos, colhendo o que verdadeiramente nós plantamos. Isso é na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida espiritual, com a nossa igreja, com os nossos supervisores, líderes ou patrões, o que você quiser usar, com nossos irmãos, com nossos pais, com nossos filhos. Nós somos exatamente, colhemos o que exatamente nós plantamos. E aí você pode dizer, mas pastora, eu trato fulano, né? Eu trato meu marido, minha esposa, ou meus filhos, ou quem quer que seja, de relacionamento também. Mas isso não é recíproco. Eu falo com ele de uma forma, mas ele trata de outra. Toda semente, como foi dito, tem um tempo para nascer. Existem algumas sementes que você coloca ali, passa dias, semanas, será que já viu o verdinho aparecendo, não é assim? Existem sementes que você lança e até você esquece, mas que um dia vai nascer, vai. Porque a semeadura, ela é opcional. Mas a partir do momento que você semeia, a colheita é obrigatória, você vai ter a colheita. Então, se você está semeando, não importa o tempo que for, continue, porque um dia ela vai nascer. O que você está declarando com a sua boca, como você está agindo, como você está pensando, se comportando, isso está sendo gerado no mundo espiritual. Vou repetir, tanto bom quanto ruim. E aí você pode dizer, poxa, pastor, está acabando comigo. Porque eu já semei tanta coisa errada na minha vida, sabe? Já semei tantas palavras que eu não deveria falar com meus filhos. Já semei tantas palavras que eu deveria falar com o meu cônjuge. A senhora agora acabou comigo. Acabei não. Com o Senhor tudo tem jeito. Com o Senhor sempre há uma solução. Ele é um Deus de solução. Se você até hoje entendeu, até aqui, que você só semeou coisas que não deveria semear, por falta de entendimento até, porque a palavra de Deus nos garante que Ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Ignorância no sentido de não entender, de não saber. Então, se você até hoje fez isso, porque você não tinha entendimento, hoje é o dia de mudar. Porque hoje o Senhor está te dando entendimento. Hoje é dia de você mudar. Como eu posso fazer isso, pastora? Se arrependendo. Verdadeiramente se arrependendo. Tendo entendimento suficiente na palavra de hoje para você se arrepender. Para você pedir perdão ao Senhor. Para você pedir perdão à pessoa que você lançou com uma palavra de maldição. Ah, mas foi na hora da raiva, queridos, na hora da raiva. Essa água aqui é minha, gente. A melhor coisa na hora da raiva, ó. Bolinho d'água. Quer falar algo, você vai, corre para a geladeira, bolinho d'água. Os próprios cientistas dizem que aquela história de contar até 10 é real. Você sai do clímax da sua emoção. Você sai daquela coisa do auge da sua emoção. Sabe? Então você conta até 10, vai na geladeira, bebe um copo d'água. Toda vez que alguém que você convive te tira do sério, vai na geladeira, bebe um copinho d'água. Olha, você vai se hidratar, o rim vai agradecer. E você vai evitar o quê? Muitas consequências que de repente você não queria ter. Porque tem um provérbio, não é provérbio bíblico, é provérbio, não sei se é japonês ou chinês, é um provérbio oriental daqueles, que dizem que uma palavra lançada é como uma flecha atirada, ela não tem o poder de voltar. Então depois que a gente falou, muitas vezes, consertar, só se arrependendo, pedindo perdão ao Senhor e a pessoa verdadeiramente. Se falou para o seu filho, filho, você não é o que eu falei, te peço perdão. Você é uma bênção, você é um filho, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu lembro que tem um amigo meu, pastor no Rio, parênteses aí, que ele dizia que depois que ele aprendeu esse poder das palavras no mundo espiritual, e o poder das palavras não é neurolinguística, é Bíblia. Se vocês forem ler Tiago, todo o livro de Tiago fala o poder da língua. E aí eu lembro que ele falava assim, gente, depois que eu entendi o poder das palavras no mundo espiritual, para brigar com meus filhos eu abençoo. E todo mundo ficou assim. E ele disse, eu tenho um casal de filhos, adolescentes, não são fáceis. E quando meus filhos fazem alguma coisa errada, eu falo assim, pastor, eu vou te bater, pastor. Aí eu olho para ele e falo, mulher de Deus, não pode fazer isso mais não, mulher de Deus. Ele fala, até para brigar eu vou abençoo. Né? Porque o natural é você lançar uma palavra, não aguento mais.
todas as áreas da nossa vida, a gente pode ter isso como semente. E esse versículo, esses 2 versículos, quando Davi fala da alegria que o povo estava ao sair do cativeiro e viver a libertação que Deus deu, o impossível que Deus deu, o sonho que Deus estava realizando na vida deles, ele diz que os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Toda semente ela precisa de uma água, não é assim? Ela nascer, ela brotar, ela precisa de uma água, porque assim, ó, e olha que interessante a semente. A semente que ela está plantada lá embaixo, na terra. Quando você molha, a partir do momento que você molha, é que ela vai, algumas pessoas vão correr, né? Mas ela vai se estourar, vamos dizer assim, se abrir. Ali que vai entrar o oxigênio através da água e ali que ela vai começar a florescer. Então é tudo feito ali embaixo. A transformação é feita ali embaixo da terra. Ninguém vê, pastor. Só vê quando está já nascendo, quando é algo visível. Na nossa vida é a mesma coisa. Se você não está vendo nada hoje, glorifica, porque a semente foi lançada e lá embaixo, sem ninguém ver, no íntimo, no oculto, o Senhor está fazendo transformação para que ela venha brotar. Ninguém precisa ver agora, mas com certeza quando brotar, todos verão o seu milagre. E a palavra de Deus nos diz, nesse versículo 5, que a água específica para a semente na vida do cristão são as lágrimas. Glória a Deus. Você pode crer, queridos, que toda lágrima que você derrama tem molhado a tua semente. Cada lágrima tem regado a semente do seu milagre. Cada lágrima tem regado a semente do seu pedido, do seu desejo. A palavra de Deus nos garante isso. Aqueles que semeiam com lágrima colherão com alegria. Só que Eclesiastes 3 diz que há tempo para tudo, não é isso? Eu não sei quantos aqui conhecem um pouco de planta, de terra, essa coisa de agricultura, eu, agronomia, não conheço nada. Mas eu sei que a minha mãe dizia assim para mim: filha, não olha quanto minha planta não vai pegar a raiz, ela vai morrer. Já ouviram isso? Bota muita água não, filha, que vai melar a raiz da planta, ela vai morrer. A gente também pode trazer isso para a nossa vida hoje. Vamos semear com lágrimas sim, mas vai ter um momento que vai ter que parar de chorar. A pastora disse que a minha semente vai brotar se eu começar a semear com lágrimas. A partir de hoje eu só choro. De noite eu choro para semear, de manhã eu choro, de tarde eu choro, de noite eu choro, eu quero regar bastante para nascer logo. Não. Você vai entregar para o Senhor as suas sementes, né? Você vai plantar no mundo espiritual, você vai entregar ao Senhor e você vai regar com lágrimas sim, porque muitas vezes, como eu falo aqui, eu já falei, quem é que lembra da oração líquida? Oração líquida é aquela que não tem uma palavra, é só lágrima. Quem aqui nunca orou assim? Eu já muitas vezes. Muitas vezes eu fiz oração líquida. Não consegue sair palavras da nossa boca. A gente não consegue falar com o Senhor o que a gente quer. Só sabe chorar, chorar, chorar. Mas tem um salmo que eu acho que é, Bárbara, 56:8, que diz que o Senhor recolhe as nossas lágrimas todinho no odre. Ele ainda anota. Vê se é Salmo 56:8. É isso. Registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Caso não estão elas todas anotadas no teu livro. Queridos, cada lágrima derramada para você regar a tua semente do teu impossível, o Senhor recolhe cada uma. Ele recolhe, ele guarda num odrezinho, que é um potinho para a gente entender, mas ele anota no livro. Ó, aquela lágrima do Cláudio ali, ó, porque ele orou e ele regou a semente por isso. Aí chega no livro, ó, aquela lágrima ali do pastor Eliezer, ele está anotando no livro lá, que foi por causa daquele motivo ali. Já interpretei aquela lágrima. Aquela oração líquida da pastora Ângela, já interpretei também. Vou anotar aqui, ó, no meu livro. Já pensou que coisa linda? Quando a gente chora, queridos, tem um mistério em cada lágrima. Tem um propósito em cada lágrima. E tem uma resposta para cada lágrima. Porque estão todas anotadas. Não é no livro da pastora, é no livro do próprio Deus. Porque Ele, o próprio Deus, recolhe, bota no odre. Olha que coisa mais linda. Cada lágrima nossa. E Ele diz
diz que, em outras palavras, não se preocupa não, se você está regando com lágrima, você vai colher chorando também com alegria. Como eu falei aqui no começo, imagina tu colhendo seu milagre igual aquela manga deliciosa, linda no pé, aí você já começa a visualizar, porque isso é fé. Fé é visualizar o que ainda não existe. E a palavra de Deus diz que só com fé a gente consegue agradar a Deus. Então, quer agradar a Deus, comece a exercitar a fé. Eu costumo dizer que fé é igual um músculo. Quanto mais se exercita, mais forte ela fica. Então, comece a visualizar já você colhendo o seu milagre com alegria. Com alegria. E olha que tremendo. 126 aqui. O que fala o 6. Olha que tremendo. Aquele que leva a preciosa semente. Estou lendo aqui, tá? Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida. Não tem como duvidar do Senhor, querido. Tiago fala que quem duvida é como a onda do mar. Não é assim? Vai para um lado para o outro e não consegue nada. Aí ele fala: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo um frutinho só. É 126,6, Bárbara. Um frutinho só. Fez. Seus molhos. Sabe por quê? Porque Efésios 3,20 fala que Deus dá muito, Ele é poderoso para dar muito, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Glória a Deus. A gente coloca uma semente para receber um milagre, mas a palavra de Deus diz que não é assim não. A palavra de Deus diz, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, quando você semear e chegar na hora da sua colheita, não vai ser um frutinho não, querido. Vai ser um feixe. A palavra de Deus diz isso. Mas o que é mais lindo nessa palavra, voltar na Bárbara, eu estou exercitando a Bárbara ali, gente. 126,6, glória a Deus. Vai ficar boa desse negócio. Mais ainda, né? Ele fala assim: aquele que leva a semente andando e chorando. Não tem como, queridos, eu plantar a semente e ficar paradinha na minha casa esperando ela florescer. Eu estou semeando, eu estou regando com as minhas lágrimas, mas eu estou fazendo a obra de Deus, indo para a igreja, glorificando, adorando, acreditando, pregando a palavra, obedecendo meus líderes, indo para o culto, andando e chorando. É sem parar. É andando e chorando. Não é para semear e ficar ali sentadinha, não ficar aqui esperando, que ele vai bater na porta. Aqui, teus peixes aqui. Andando, é gerúndio. É continuidade, aquele que leva a pessoa a semente andando. Pode até estar chorando, mas anda, vai na rua chorando, vai para o trabalho chorando. Quantas vezes eu fui, gente? Diz que quando eu dirijo sozinha, meu Deus do céu. Eu sou de fechar trânsito, pastor. Não é porque eu sou ruim de roda, não. Meu marido sabe que eu sou boa, né, amor? Quando eu estou sozinha, eu não boto nem a minha bolsa no banco do carona, eu boto minha bolsa atrás. Eu falo assim: agora pode sentar aqui, Espírito Santo, agora vai eu, Senhor. E eu começo a conversar com ele. E eu começo a chorar, e eu começo a orar, e eu começo a gritar: glória a Deus, aleluia, Senhor, teu irmão. Aí algum sinal que eu pago, o povo fica assim, Aí olha pro carona, não tem ninguém, e eu tô, aleluia, glória a Deus, Senhor, tuas mãos, eu te amo tanto, Jesus. Eu tô falando com o banco ali, e o povo tudo com a minha cara assim, uns buzina, outros ficam assim, assustado. Queridos, é assim que a gente tem que fazer. Tá chorando? Glorifica. Vai andando. Vem para a igreja. Faz a obra. Sabe? Planta a semente, mas prega a palavra. É andando e chorando. Não é para ficar parado. Não é para desistir jamais. Não é para parar. Tá muito difícil, pastora. Tá? Vem chorando e andando. Porque a promessa não é da pastora, não é do pastor. É do próprio Senhor. E ele diz: você quando faz isso, você voltará. Mas ele fala assim: sem dúvida nenhuma, eu, todo poderoso, eu estou garantindo que você vai voltar. E olha que coisa interessante, ele fala: voltará. Quando a gente vai para um lugar e a gente volta pelo mesmo caminho. Ou eu estou enganado? Eu vou voltar agora para minha casa. Eu estou indo pelo mesmo caminho. Olha que lindo, queridos, que o Senhor revela.
Aquele caminho que você foi chorando, aquele caminho que você foi amargurado, aquele caminho que você foi em aflição, que as pessoas viram e muitas vezes até desconfiaram e duvidaram do seu Deus, porque dizia, aquela mulher vai para o culto todo domingo e nada acontece, aquela mulher está ali orando todo o culto de oração e eu não vejo nada mudar. Até para esses que duvidam, a palavra de Deus diz que você vai chorando, mas você vai ter que voltar com seus feixes na mão, com alegria. Então, o mesmo caminho que você vai chorando, as mesmas pessoas que duvidaram de você, as mesmas pessoas que duvidaram do seu Deus, as mesmas pessoas que criticaram, que falaram mal de você, porque você só fazia chorar, vão ter que ver você voltar, mas com alegria e trazendo, feixes de milagre. Deus me faz lembrar agora de Ana. Ana ia todo ano para Siloé para poder orar, estéril, pastor. E Penina já estava, Eucana já tinha relacionamento com Penina, e Penina estava já grávida. Todo ano, Ana subia para Siloé para adorar, Eucana e Penina, cada ano com o filhinho pendurado. Um ano com o filhinho, outro ano com o filhinho no bucho, aí outro ano com 2 filhinhos e outro bucho, e cada ano ia lá. E Ana não desistiu, ela continuou passando por aquele mesmo lugar até subir em Siloé, chorando e estéril, sem filho, ainda sendo afrontada, mais ou menos como eu disse, por Penina, que eu imagino ela falando assim, vai ter Deus, rapaz, cadê? O homem fez filho em mim, mas você não, ele tem Deus. E aí, como é que vai ser? Ano que vem eu vou subir de novo com outro filho e tu. Eu fico imaginando Penina falando assim com Ana, todo ano, porém, chegou um ano, chegou o fim, chegou o dia da colheita. Ana teve Samuel. Glória a Deus. Chorando, porque a última vez que ela foi falar com o Senhor antes de engravidar, o profeta Elinda falou na cara dela, tu tá bêbada das horas da manhã, mulher. Ela, não, profeta, não faz isso comigo não, Senhor, eu estou com a alma angustiada. Ela foi afrontada pelo profeta. E aí ela voltou para casa e gerou Samuel. Todos aqueles que viram ela subindo todo ano chorando, sem filho, tiveram que vê-la com Samuel no colo. Glória a Deus. Tiveram que vê-la com Samuel, que não foi um filho qualquer, foi profeta, juiz, sacerdote, um dos maiores homens da Bíblia. Não foi um milagrezinho qualquer. E depois de Samuel ainda veio outros filhos e filhas, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente tudo o que pedimos e pensamos. Aqueles que viram você passar chorando, sem nada, estéril, entre aspas, do seu milagre, vão ter que ver você voltar com o seu milagre na mão. Vão ter que ver, querido. E vai ser difícil voltar, viu? Porque vai ser tanto milagre que vai ficar difícil de caminhar, o peso. Você vai ter que distribuir para quem está em volta. Porque quando Deus dá, Ele dá para distribuir para quem está em volta. Ele dá para distribuir até para aqueles que duvidaram do poder dEle. Vai ser tão grande, vai ser tão lindo, muito além do que você pensa, que você vai ter que dividir. Isso é profético. Você vai ter que dividir. Agora, acredite que cada lágrima sua tem um propósito e está anotado no livro do Senhor. Aleluia. Cada lágrima sua tem uma história e vai ter uma resposta no céu. A gente não sabe quando, mas uma coisa é certa: você voltará, sem dúvida, trazendo os seus feixes. Amém, queridos? Eu queria, com a permissão do nosso pastor, orar pela sua vida. Posso, meu pastor? Quem puder, querido, e quiser, em pé, ajoelhado, sentado, andando, profetizando, é você e o Espírito Santo de Deus agora. É uma oportunidade que talvez durante o dia a gente não tenha com tanta facilidade, que é você e o Espírito Santo de Deus. Hoje é dia de você rever as suas sementes. Eu costumo dizer assim, se você está satisfeito ou satisfeita 100% com a sua colheita, glória a Deus, só agradeça. Mas se você acha que essa colheita pode ser diferente, pode ser um pouco melhor, pode mudar algumas coisas, hoje é dia de você rever as suas sementes. Se você, por causa do tempo da ignorância, semeou algo que você hoje entende que não gostaria de ter semeado,
Hoje é tempo de você se arrepender e pedir perdão ao Senhor. Se foi contra alguém, peça perdão ao Senhor aqui, mas quando chegar em casa, peça perdão à pessoa. E profetiza sobre a vida dessa pessoa, principalmente se foi seus filhos. Porque é um poder tremendo na oração, na voz, na palavra de um pai, de uma mãe para um filho. Então, queridos, esteja você e o Espírito Santo de Deus sozinho nesse momento, orando ao Senhor, revendo as suas sementes, pedindo ao Senhor para que Ele realmente interprete cada lágrima, para que essa semente chegue logo, floresça logo. Começa hoje a cuidar da tua semente. Como é cuidar, pastora? Como a gente cuida de uma semente natural, física, tirando os lixinhos que podem atrapalhar. Ó Deus falou. Tirando os lixinhos que podem atrapalhar, limpando, como é que fala que eu botava? Regando. Todo dia estando ali olhando ela, dando carinho. Minha mãe era linda, minha mãe falava para as plantas, fazia carinho, as plantas eram lindas, gente. Coincidência ou não, era uma coisa fantástica. Começa hoje a cuidar da sua semente. Amém? Vamos orar? É você e Deus agora, amados, em nome de Jesus. Essa é a sua oportunidade. Deus, nós te glorificamos nesta noite mais uma vez, Senhor. Nós te rendemos toda a honra e todo o louvor, todo o poder e toda a glória, porque só Tu és digno. Porque só Tu és o Deus Todo-Poderoso, só Tu és o soberano das nossas vidas, Senhor. Só Tu és o dono do mundo espiritual, Senhor. Nós queremos, em nome de Jesus, Pai, entregar nas Tuas mãos nesta noite a nossa semente, Pai. Seja qualquer que seja, meu Pai, nós queremos entregar nas Tuas mãos, na mão forte do Senhor, Pai. Nós queremos te pedir, Senhor, nos ajude, Pai. Nos ajude a cuidar da nossa semente, Senhor. Nos ajude, Senhor, a limpar. Nos ajude a regar. Pai, eu quero te pedir também, como a Tua palavra garante, anota, Deus. Anota cada lágrima nossa no Teu livro, Senhor. Porque nós queremos que assim, Deus, como é anotado no Seu livro, vai ter o dia, Deus, da resposta, da frutificação, de colher os frutos, Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão, Senhor, se alguma semente ruim foi lançada na nossa vida, se alguma semente ruim foi lançada na nossa casa, na nossa família, na nossa saúde, Senhor, com aqueles a qual amamos, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão, meu Pai. Nós não tínhamos esse conhecimento que nós temos hoje. Perdoa, Senhor, nós nos arrependemos. Me ensine agora a replantar, Senhor. Eu quero, Senhor, uma semeadura nova na minha vida. Eu quero uma semeadura nova na minha casa, na minha família, no meu trabalho, nas minhas finanças, na minha saúde. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos clamando e entregando a Ti, aquele que nós sabemos que é o dono de tudo, aquele que nós sabemos que é um Deus de misericórdia, que é um Deus de graça, que é um Deus de favor. Pai, que possamos ficar como os Teus filhos, os israelenses ali naquela época, Senhor, que nós possamos ficar como quem sonha, Pai. Que nós possamos, a partir de hoje, visualizar, colhendo os nossos frutos, voltando com os feixes, com cânticos de alegria, Senhor, porque é a Tua palavra que nos garante que possamos, Senhor, dividir e distribuir, como houve ali na pesca maravilhosa, Senhor, e que foi tantos peixes, mas foi tantos peixes, Senhor, que tiveram que distribuir com outros barcos. Que assim seja na nossa vida, Senhor, porque Tu podes fazer, Pai. Nos ensine a esperar o Seu tempo. Nos ensine a esperar o tempo da frutificação. Mas nos ensine a esperar, Senhor, que seja chorando, mas que seja andando, trabalhando, fazendo a Tua obra, Te adorando, Te glorificando, participando do Teu culto. Senhor, que seja dessa forma, Pai. Que o Senhor não permita a gente paralisar, a gente se entristecer, a gente se desanimar, Deus. Em nome de Jesus, não permita, Senhor. Senhor, eu com a autoridade que há no nome de Jesus Cristo, eu profetizo aqui, Senhor, colheitas abundantes. Eu profetizo aqui colheitas felizes. Eu profetizo aqui, Senhor, milagres muito mais do que pedimos ou pensamos. Eu profetizo aqui feixes de frutos na vida dos Seus filhos, Senhor. Muito obrigada por esta noite, Pai, porque eu entendo, Senhor, através da minha fé, que o mundo espiritual se abriu e o Senhor olhou cada semente aqui plantada. O Senhor olhou cada uma aqui, e eu creio, Senhor, que algumas aqui o Senhor já está dizendo:
vão colher, Senhor. Quando menos esperar, você vai estar com seus feixes nas suas mãos, cantando cânticos de alegria, porque o nosso Deus, Ele é poderoso e fiel. Muito obrigada, Senhor, por esta noite de mudança, de transformação em nossa vida, Senhor. Eu te glorifico e te agradeço, no poderoso nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada, meu pastor.